É impossível terminar esse vídeo e não ter uma visão de propósito. E para começar, eu te pergunto, qual é o seu propósito? Muita gente se incomoda o tempo todo em achar o propósito dormindo. Achar o propósito assistindo sessão da tarde. Achar o propósito assistindo novela. Achar o propósito assistindo Big Brother. Você não vai achar. E não é esse caminho. Então eu trouxe 5 passos que é impossível você não definir o seu propósito a partir desses 5 passos. Primeiro você precisa, antes da gente começar os 5 passos, eu quero entender que o propósito não está escrito em uma cartilha. Ele não está escrito na Bíblia. Ele não está escrito na igreja. Ele não está escrito em lugar algum. Ele está escrito na sua consciência. É a sua conexão com a imagem e a semelhança de Deus. É o seu completo conexão sobre a sua originalidade, da sua ancestralidade, de todas as tendências, de todas as reminiscências, de toda a probabilidade, de todo o instinto e de todo o instinto carnal que você traz aí dos seus pais, avós, bisavós e tataravós. Então, é diferente. Antes de começarmos, você precisa encontrar e deixar isso claro para você que o propósito é individual. Dos 46 cromossomos que você tem, 23 é do seu pai, 23 é de sua mãe. Se você olhar para o seu dedo aqui, você vai ver essas digitais aqui. Nem o seu pai e nem sua mãe tem. Então, o seu propósito não é o propósito da sua mãe. O seu propósito não é o propósito do seu pai. Então você sofre muito porque você quer conselhos de quem também não sabe qual é o propósito para te explicar o propósito. E se você anda e viaja muito dirigindo, você vai ver frases de caminhão que diz assim: não me siga, porque eu também estou perdido. É mais ou menos você perguntar para sua mãe qual que é o propósito, se ela não sabe. Então é como se fosse aquele caminhoneiro que você fala o seguinte: não me siga, porque eu também estou perdido. Então, o propósito está relacionado à originalidade, à energia, à conexão que você tem com o Criador. E é essa conexão que vai fazer você entender que antes dos 5 passos, você precisa entender essa primeira pergunta. Antes de começarmos os 5 passos, faça aí essa pergunta para vocês. Escreva assim, ó: onde está escrito a justiça divina? De novo, onde está escrito a justiça divina? Resposta: na consciência. Resposta: na consciência. Então, imagine que para você descobrir o propósito, nós vamos ter que passar por 3 dimensões que eu vou trazer aqui agora. E essas 3 dimensões vão trazer para você os 5 passos que nós vamos falar mais um pouquinho à frente nesse vídeo. Não se preocupe que é impossível você sair daqui sem uma visão de propósito. Mas você precisa entender que tem que existir uma desconstrução e uma construção. Você não vai conseguir construir algo sem desconstruir as velhas crenças, sem desconstruir o medo, sem desconstruir a arrogância e a necessidade de viver o que você acha e não o que você precisa. Maturidade espiritual é a capacidade de você discernir o que eu quero e o que eu preciso. Deixar ir o que você quer e focar no que você precisa. Aqui você começa a entender que maturidade espiritual, encontro do propósito, não é no que te dá prazer. Essa Samaria que Jesus escolheu passar para ir até Jerusalém, que estava ali, mesmo sabendo que ia passar por dor e por dificuldade, mesmo sabendo que ia passar por um deserto, mas foi uma escolha. Então é aqui que você vai começar a descobrir que o propósito não está no prazer. O propósito não está no que te dá tranquilidade. O propósito não está ali no que vai te dar apenas
essa tranquilidade da carne, onde erroneamente é interpretado por paz. Paz nunca foi e nunca vai ser a ausência de trabalho. Existem pessoas que, eu quero ter paz, eu quero ter paz. Não, paz é a liberdade para se viver o propósito. Isso é paz. De novo, paz é a liberdade para viver o propósito. Se você não está tendo liberdade para viver o seu propósito, é porque você não tem paz. Quem disse que para viver o seu propósito, você tem que estar vivendo uma vida sossegada, tranquila nos olhos da carne. Talvez, se você olhar para a passagem de Jesus, veja então o quanto isso era tranquilo, calmo, todo mundo gostava, todo mundo aceitava, ele tinha caminho aberto para falar em qualquer lugar. É lógico que não. Então você está querendo uma soberba paisagem produtiva de seguir o seu propósito, achando que todas as pessoas vão gostar ou que todas as pessoas vão aceitar. Então eu quero que você comece aqui, antes dos 5 passos, entender 3 dimensões. Justamente por isso que você não achou, não encontrou ainda o seu propósito. Porque ele está profundo em 3 dimensões aqui. A primeira dimensão é o instinto. A segunda dimensão é a razão. A terceira dimensão é a intuição. É aqui que você vai ter dificuldade muito grande para encontrar na primeira dimensão o propósito. O propósito não se encontra na primeira dimensão. De novo, o propósito não se encontra na primeira dimensão. A primeira dimensão é o instinto carnal, sobrevivência. 80% das pessoas da humanidade estão na primeira dimensão. São pessoas que estão preocupadas excessivamente em pagar o boleto. Preocupadas excessivamente em conseguir pagar o seu aluguel. Preocupadas excessivamente em pagar a conta. Se você sair aí agora na sua rua, aonde você estiver, se você sair agora e se perguntar para as pessoas, se entrevista, a cada 10 pessoas que você entrevistar e perguntar, por que você trabalha? 9 dessas pessoas vão falar para você, eu trabalho para pagar minhas contas. Eu trabalho para pagar meu boleto. Qual a possibilidade dessa pessoa me ouvir? Ela já parou de ver o vídeo. Não dá conta nem de ouvir. Não dá conta nem de escutar, porque é tanta necessidade da carne, é tanta preocupação material sobre o que os outros falam, preocupação com o ciúme, preocupação com medo, preocupação não vou dar conta. Então o foco dela é olhar especificamente para a condição. O cérebro processa em bloco, o espírito processa em sistema. Elas olham tanto para o bloco, para a visão de bloco, que a vida é um bloco para essas pessoas e não um sistema. Bloco é aquilo que a gente vive naquela situação que não te define. O bloco não te define. O que te define é o que você faz com o bloco em detrimento da sua evolução espiritual. Entenda que o bloco faz parte de uma jornada espiritual. Porém, o bloco não é o fim. Quantas pessoas se preocupam excessivamente achando que isso é o fim? E, na verdade, é apenas um meio. O seu trabalho está voltado por questão de finalidade, de uma coisa infinita? Ele meramente atende à necessidade da carne? Ou ele é eterno? Então, pergunta para você agora, faça essa pergunta agora. O que você faz? É efêmero ou é eterno? Efêmero, ele tem a ver única e exclusivamente com esse mundo, com o que você vive aqui? Ou ele tem a ver com uma eternidade? O que você vive, essa liberdade que você vive, tem um padrão com foco na eternidade? Então você vai começar a entender essas dimensões. Só depois disso eu posso começar os 5 passos para o propósito. Talvez porque você não vai conseguir nem ouvir quando eu falar dos 5 passos. Então comece agora a entender. Se você estiver na primeira dimensão, você não vai conseguir me ouvir. Não vai conseguir me escutar. E caso você esteja, porque 80% das pessoas da humanidade estão,
Então, 80% de quem vai assistir esse vídeo está no primeiro nível, na primeira dimensão, que é sobreviver. São pessoas que têm medo, são pessoas que não inseguras, são pessoas que não saem do lugar, que a ênfase é pagar o boleto, a ênfase é viver preocupada, preocupada se ele me ama, preocupada se ele me aceita, preocupada se ele vai gostar. Então, ele está o tempo todo na preocupação, primeira dimensão. A segunda dimensão é a consciência, que é a razão. Nesse primeiro nível, que é o instinto, eu estou sobrevivendo. No segundo nível, eu já estou vivendo. Qual que é a diferença de sobreviver para viver? Consciência. Lembra que lá no início do vídeo nós fizemos uma pergunta onde está escrito a justiça de Deus? Resposta: na consciência. Nesse momento eu vou começar a exercer a minha consciência divina. Então, o seu pai, a sua mãe é estimulado, inspirado por Deus para ir para a esquerda, por exemplo. A sua mãe inspirada por Deus para ir para a direita. O mundo convida você para ir para um outro caminho, para cima, às vezes, para baixo, ou para qualquer coisa que seja. Então, dentro disso, como cada um vai encontrar Deus? Seu pai indo para a direita, sua mãe indo para a esquerda e você indo para frente, ou alguma coisa assim. Então, cada um vai encontrar Deus dentro dessa consciência do que faz. Porque os talentos foram entregues diferentes. É aqui que você vai ver. Um recebeu 5. O outro recebeu 2. O outro recebeu apenas 1. Esses talentos foram entregues de acordo com a capacidade. É aqui que nós precisamos entender que o propósito é individual. Existe um fator chamado tônus emocional. São novas emoções que eu vou adquirindo quando eu vou exercitando a segunda dimensão, que é a consciência. Não existe consciência sem movimento. Você precisa espiar. Você precisa exemplificar. Você precisa criar. Você precisa desenvolver para que essa consciência seja aguçada. Quando você vai começar cada coisa, qualquer coisa que você estiver fazendo, você vai ter que passar por momentos específicos para adquirir esse tônus emocional, para adquirir essa vivência, para adquirir mais bagagem sobre isso. O que você não conseguia 10 anos atrás, novos amigos que você granjeou, novos amigos que você fez, novas conexões que você fez, te deu possibilidade hoje para ouvir ou não o que eu estou falando agora. Para você fazer conexões sobre isso que está acontecendo agora. Então, o segundo nível é o nível da razão e da consciência. Já o terceiro nível está relacionado à intuição. Nesse nível da intuição, você já retirou a couraça. Você já retirou essas escamas, assim como aconteceu com o apóstolo Paulo no caminho para Damasco. Nesse nível você já consegue ouvir. Nesse nível você já consegue perceber, já consegue ouvir. Então, um exemplo muito bobo que você vai ter aqui agora. Imagine que você está tomando café da manhã e você foi ali comer um mamão papaya. E nesse mamão você viu ali, a hora que você foi tirar aquela semente do mamão para comer o mamão. A hora que você for tirar, lá na intuição vem para você, dentro dessa semente existe uma substância que você levar no laboratório e treinar durante 40 anos, você vai descobrir a cura para o câncer. Quem está na primeira dimensão vai olhar para isso e falar, que bobagem, besta, e continua comendo. Quem está na segunda dimensão começa a testar a sua consciência. Quem está na terceira dimensão escuta a intuição e vai viver. É importante entender o que a Bíblia diz. A ti cabe obediência. A Deus cabe o resultado. Então, qual é o fator determinante para a terceira dimensão? Decisão. Pessoas fracas processam por condição. Pessoas livres espiritualmente processam por decisão.
Condição, eu nunca posso escrever porque eu não tenho tempo. Eu vou para a condição, não tenho tempo. Eu nunca posso correr porque eu não tenho tempo. Eu nunca posso estudar porque eu não tenho dinheiro. Eu nunca posso casar porque eu sou feio, eu sou gordo, eu sou magro, eu sou isso, sou aquilo outro. Eu nunca posso. Isso tudo é condição. Enquanto a condição for uma determinação na sua vida, você não vai fazer nada. E como você vai encontrar o propósito aí? Sem chance. Ah, mas como que eu vou pegar então aquela enzima que está dentro daquela semente do mamão e eu vou fazer? Eu não dou conta, não tem como, ninguém vai me escutar, ninguém vai me ouvir. Então assim nós vamos encontrar Thomas Alva Edison. Quando ele ouviu na sua intuição, assim nós vamos encontrar então Santos Dumont. Assim nós vamos encontrar então várias pessoas que descobriram algo. Então eles ouviram na sua intuição, mas precisam existir pessoas determinadas à fé. São pessoas que existiu ali na sua empresa, ali no seu trabalho, no que você vai fazer no dia, você escutar aquela intuição e a sua fé te dá condições para ir para o próximo nível. Porque você começa nesse degrau da intuição e você vai no campo, dentro desse campo, te deu um conteúdo que você ficou 10 anos estudando sobre aquilo, que te deu condição para os próximos 10 anos, que te deu condição para os próximos 10 anos. E aquela mesma pessoa foi descobrir a vacina com 40 anos. Então é aqui que você precisa entender. Então imagina uma pessoa que estava ali passando na sua lancha ou na sua canoa e recebeu a intuição que 100 metros de profundidade abaixo do nível do mar ele ia encontrar petróleo. O que a pessoa na primeira dimensão, só no instinto, ia fazer? Ignorar. Quantas ideias inspiradas por Deus você tem ignorado? É aqui que você precisa entender, não existe nada que o homem criou por ele mesmo. Tudo é proveniente da intuição divina. Tudo é inspiração. Ninguém inventou a roda. Tudo é estímulo. Então, o que você precisa é liberar essas escamas, essas crenças muito profundas, esse momento muito profundo que não vai permitir com que você, o tempo todo, que quer provar para o mundo que você não sabe. Tem gente que tem necessidade de falar, não dou conta. Tem gente que tem necessidade de falar, eu sou feio. Necessidade de falar, eu não consigo. Eu sou péssimo orador, eu não sei vender, eu não sei entregar, eu não sei fazer isso. Enquanto isso for prioridade na sua vida, você jamais vai ouvir os 5 passos. Jamais vai encontrar os 5 passos que eu vou trazer aqui para vocês agora. Então, pare de ter orgulho desse patinho feio que você carrega. Eu coloco no meu livro, o primeiro best-seller meu, que é o Faça-se Necessário, coloco um capítulo lá que é Tire essa cara de pobre. Cara de pobre não está relacionado a dinheiro. Toda vez que eu falar para vocês, tira essa cara de pobre, estou falando sobre trabalhe a sua aceitação. A cara de pobre está relacionada a quem não aceita a intuição. Toda vez que você não aceitar os seus talentos, toda vez que você não aceitar a intuição, toda vez que você não aceitar os seus talentos, não aceitar a sua intuição, não aceitar os presentes que Deus te deu, porque quando Ele quer te dar um presente, Ele embrulha um papel chamado problema. Você precisa então tirar essa cara de pobre para poder de verdade entender como retirar o problema e degustar do tesouro. Até mesmo porque onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. Então o seu coração ele precisa estar voltado para essa descoberta. Você precisa saber, você precisa entender agora que não é o que te dá prazer que vai fazer com que você encontre o seu propósito. Então nós vamos começar agora com 5 passos e para isso você precisa então despir-se psicologicamente. Você precisa agora se preparar para viver um momento muito forte. Se preparar para viver um momento de muita conexão. Se preparar para viver esse momento de muita paz, para entender que o propósito tem a ver com o próximo.
Então vamos começar agora com o primeiro passo. O primeiro passo está relacionado à dor. Primeiro passo, dor. Nesse primeiro passo, nós vamos começar a entender o seguinte: você não passou por um estupro à toa, onde nada é por acaso. Então nós vamos buscar um princípio da física quântica que diz sobre entrelaçamento quântico. Toda conexão de propósito parte das maiores debilidades que uma pessoa teve. As maiores dores, as maiores debilidades, as maiores adversidades que você viveu. No meu caso, pai suicida. No meu caso, pai alcoólatra, usuário de droga. As dores de dificuldade. Câncer que eu tive. Fui jogador de futebol. Pobreza. Então, tudo isso e já estava sendo relacionado ao meu propósito. Então, aquilo que você mais reclama, aquilo que você mais chora, aquilo que você mais critica, tem uma relação com o que você verdadeiramente veio fazer. Então, o primeiro passo, você precisa, então, identificar essas dores. Identifique as maiores adversidades que você passou. Identifique as maiores dores que você passou, que você viveu, que você vivenciou. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo está relacionado à ressignificação. É quando você prepara o seu filtro para entender o porquê que essas dores existiram. Então, anote isso com você e guarde isso com você, que toda dor tem uma intenção positiva. Isso não aconteceu do nada. O acaso não existe. Não existe efeito sem causa. Todo efeito é o manifesto de uma causa. O efeito é o manifesto de uma causa. Então comece a entender isso, porque isso te dá uma visão de esperança, de resignação. Então, meu pai não suicidou à toa. Eu não tive câncer à toa. Então, quando eu começo a fazer isso no passo 2, que é filtrar, que é buscar a ressignificação, a entender a intenção positiva, porque todo comportamento tem uma intenção positiva. Quando eu começo a fazer isso, eu mudo o meu ângulo, a minha frequência vibracional. Eu saio de uma condição de vítima, de terceirizar o problema, de justificar, empurrar com a barriga e deixar para depois, e começo a assumir uma posição de provedor. Então, existem dois tipos de pessoas na humanidade: os provedores e os usufrutuários. Os provedores são aqueles que estão provendo, são aqueles que estão fazendo, são aqueles que estão realizando. Os usufrutuários é aqueles que estão esperando que alguém faça por eles. Aqueles que querem apenas usar, aqueles que querem apenas usufruir, aqueles que querem apenas sugar. Quem é você na fila do pão? Você contribui com a humanidade? Você faz o mundo melhor? Você contribui de alguma forma? Você gasta tempo, que seja gravando vídeos, que seja ajudando alguém, que seja iluminando a vida de alguém, que seja empreendendo, que seja empregando vidas, que seja trabalhando, que seja criando algo diferente? Então você é um provedor. Ou você passa apenas sugando do marido, ou sugando da esposa, ou sugando do mundo. Então quem é você? Como que você quer encontrar o propósito dentro dessa visão? Nessa visão você não vai encontrar. Então você precisa entender que a dor tem um estímulo específico para você aprender e filtrar com o que existiu naquela dor, filtrar algo benéfico, filtrar algo muito importante, para que outras pessoas também possam ser beneficiadas. Então, a pergunta de ressignificação que você vai fazer é: existem outras pessoas que podem ser beneficiadas com essa dor que eu passo? É a dor da Samaria, é a dor que aqueles apóstolos junto com Jesus resolveram passar por um caminho mais longo, por um deserto semiárido, por mais problemas, por mais dificuldades, para deixar um testemunho de amor. Então, o propósito não está no prazer, o propósito está
no exemplo. Qual é o exemplo que você vai dar para o mundo? Qual a visão mundicêntrica que você vai deixar? Então, quando estiver doendo muito no segundo passo, no primeiro passo dói muito, é a sua dor. No segundo passo, a ressignificação. Quando estiver doendo muito, lembre-se que outras pessoas também sentem essa dor. E quando você só olha para o seu problema, você se afasta da luz. E quando você só olha para a sua dor, você egoisticamente esquece que outras pessoas também passam por isso. E se você deixasse do seu egoísmo, parasse de olhar para a sua dor e verificasse quem mais pode ser beneficiado com isso? Quem mais? Então, o segundo passo, a ressignificação. A pergunta do segundo passo é: o que isso tem a ver com o meu propósito? Pega o passo 1, que são as dores, e vem para o passo 1, 2 e pergunta: o que essas dores têm a ver com o meu propósito? Foi quando eu fiz a pergunta: o que o suicídio do meu pai tem a ver com o meu propósito? Quando eu me fiz a pergunta: o que o câncer tem a ver com o meu propósito? Eu era jogador de futebol. Não pude mais jogar com futebol. Foi quando eu aprendi a escrever com a mão esquerda. Aprendi a chutar com a perna esquerda. E naquele momento de muito vitimismo, de muita dor, dilacerando a minha alma e com muito sofrimento, eu me perguntei: por que está acontecendo comigo? Foi quando eu ouvi uma voz muito profunda de um Deus Todo-Poderoso dizendo assim: deixa de ser vítima. Deixa de ser coitadinho. E eu naquele momento, com muita dor no peito, por ter perdido a oportunidade de realizar um grande sonho, de sair daquele menino pobre que comia jatobá com farinha misturado com água no interior do estado de Goiás. E dentro disso, naquele sofrimento, eu acreditava mesmo que sendo jogador de futebol, eu ia poder viver o meu propósito. E jogar futebol não é um propósito. Jogar futebol é uma missão. Quem eu me torno jogando futebol é um propósito. É aqui que você precisa entender. Missão é o que você faz na vida. Propósito é quem você se torna com o que você faz. Missão é fazer algo. Propósito é quem eu me torno fazendo algo. E isso é importante. Então, dentro disso, eu vim para o terceiro passo, na criação do propósito. Fez o primeiro passo, definiu a dor. Segundo passo, ressignificou essa dor. Terceiro passo, a pergunta é: quem mais? Terceiro passo é: quem mais? Quem mais também passa por essa dor? E nesse terceiro passo, eu abro um parênteses aqui agora para você escrever aí: mapa 3Ds. Mapa 3Ds. Primeiro D, dor. Segundo D, dúvida. Terceiro D, desejo. Mapa 3Ds. Então, já que você está fazendo o passo 3, pergunte agora para você: qual a dor que essas pessoas passam? Descreve essa dor. Deixa ela clara qual é a dor. Porque quando você estiver fazendo isso, você está focando na terceira dimensão, intuição. Lembra que esse vídeo ele é totalmente amarrado com ferramentas, técnicas e modelos. Então, quando você está fazendo isso, você já está se preocupando, então, em desenvolver a sua capacidade intuitiva e a sua visão mundicêntrica de poder contribuir com mais pessoas, poder iluminar mais pessoas. Então, ali você está entendendo a dor. Qual a dor dele? Descreve. Quanto mais detalhe você colocar, mais rico ficará seu propósito. Qual é a dor? Agora, com mais capacidade de detalhe, vai para o segundo D, que é: qual a dúvida que eles têm? Medo, dificuldade. Qual é a dúvida que eles têm? Então, vai para o segundo D, para entender a dúvida, a dificuldade que eles têm. O que falta para eles? Qual a dificuldade? Qual o medo? Qual o São Tomé que eles têm? O que está impedindo eles? O que está travando eles? O que está impossibilitando eles de alcançar o objetivo deles? Então, é isso que você entende, o segundo D. Quando você faz isso, vai para o terceiro D. Qual é o desejo dessas pessoas? Lembrando que eu abri um parênteses porque nós estamos no terceiro passo.
O terceiro passo é quem mais? Você vai descobrir o público-alvo. Quais são as pessoas que merecem receber o seu benefício da sua dor, que está no primeiro passo. Primeiro passo, dor. Segundo passo, resiliência. Ressignificação. Aprenda com isso. Terceiro passo, quem mais? E no terceiro passo, aqui eu abri um parente para os 3 Ds. Dor, dúvida e desejo. Agora, no desejo, qual o sonho dessa pessoa? O que eles querem? Para onde eles querem ir? O que eles querem realizar? O que eles querem fazer? O que eles querem desenvolver? Então, aí eu vou entender e concluir o passo 3. No passo 4, chama antídoto poderoso. O passo 4 é como transformar a dor em método. Como transformar a dor em método. Pegar o passo 1, que é a dor, ressignificar no passo 2, perguntar quem mais no passo 3, qual é o público-alvo, e agora criar um antídoto poderoso, criar um método. Transformar a dor em método significa servir. O Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Quando você sai do papel de vítima, você sai do papel de terceirização do problema, você sai do papel de buscar culpados, você sai do papel de coitadinho e você assume uma responsabilidade de provedor. Assume uma responsabilidade de mudar o mundo. Você bate no peito e entende verdadeiramente qual a responsabilidade sobre a sua vida financeira. Qual a sua responsabilidade sobre os seus relacionamentos. Qual a sua responsabilidade sobre a sua empresa? Qual a sua responsabilidade sobre o que você faz? Você parou de ser vítima, coitadinho, fraco, melancólico, sem vontade de cantar uma bela canção, bate no peito, assuma a sua responsabilidade e verifica sobre causa e efeito. Ali naquele momento você já saiu da visão de coitadinho. E aqui no quarto passo você começa a falar, respira diferente, enche os pulmões de ar. Como posso servir? Essa é a pergunta que o apóstolo Paulo, quando era Saulo, encontrou com Jesus no caminho para Damasco, e ele fez a pergunta que eu gostaria que vocês anotassem agora. Pergunta do passo 4 é, Senhor, como eu posso ser útil? Senhor, como eu posso ser útil? Então, ali naquele momento, essa pergunta de como posso ser útil te faz sair de uma visão de coitado, de quem só quer sugar do papai, quem só quer sugar da mamãe, quem só quer sugar do mundo, quem só quer sugar das pessoas, e faz com que você comece a entender o que eu vim fazer neste mundo. Ali você começa então a fazer esses 4 passos para chegar no 5º passo com sabedoria. Vamos revisar então o primeiro passo, identificador. As maiores dificuldades que você passou. Segundo passo, ressignifique. Entenda qual o significado, qual a intenção positiva dessa dor. O terceiro passo é quem mais? Quem mais pode ser beneficiado com isso? O quarto passo é transforme a sua dor em método, que é um antídoto poderoso. E quando você fez esses 4 passos, está na hora de fecharmos no 5º passo. O 5º passo é como comunicar, manifestar. Então, o 5º passo é o manifesto. Eu preciso manifestar. O manifestar está composto por 4 etapas. Declarar, anunciar, publicar e comunicar. Você precisa agora manifestar. Você tem que declarar isso. Não adianta nada você falar que quer viver um propósito, quer ajudar pessoas e ficar assistindo sessão da tarde. Não adianta nada você falar que quer ajudar pessoas e estar ali cruzando os braços e esperar. Vá e faça. Levanta-te e anda-te. Aquele que semeia saiu a semear. A Bíblia não diz momento algum que aquele que semeia ficou esperando alguém. Ele saiu para semear. Então vá. Está com medo? Vai com medo mesmo. Está com dor? Vai com dor mesmo. Não tem dinheiro? Vai sem dinheiro mesmo. Não tem amigos? Vai sem amigo mesmo. Mas vai.
para adquirir tônus emocional no meio da jornada, que é aí que você vai descobrir a terceira dimensão, que é a intuição. Você tem que ir para aprender. Porque você não sabe que não sabe. Então é no campo que você vai descobrir, que você vai desenvolver, desenrolar e aprender neurologicamente como você vai poder fazer diferente. É aqui, é esse campo, vai. Então você comunica em movimento. Não tem como parar o avião para consertar. Você vai consertar o avião em alto voo. Então é no caminho que você vai estar comunicando, anunciando, publicando, desenvolvendo. É ali que você está fazendo, vai! Eu tenho 170 master na minha equipe. É como se fosse 170 empresas que eu gerencio. E dentro disso, essas pessoas que estão na minha equipe, muitas delas esperam que o universo resolva os seus problemas. Espera que as coisas aconteçam e eles esquecem de se mover. Esquecem de se movimentar. Então, é parar de se preocupar. É parar de esperar que o papai resolva ou que a mamãe resolva. É assumir uma posição de provedor. É assumir uma posição de quem faz. É colocar energia. É aquela mulher tirar essa visão escassa de dependência emocional. É aquele homem tirar a visão escassa de dependência emocional. E nós nos tornarmos provedores. Nós nos tornarmos seres que fazem a diferença no mundo. O ser que faz a diferença na Terra. Isso é um propósito. O propósito tem a ver com o próximo. O que você faz para o mundo de alguém ser melhor. O que você está fazendo. Agora perceba que desde o início desse vídeo eu tenho falado que você só ia conseguir ouvir os 5 passos se você passar por aquelas 3 dimensões. Saindo da primeira, que é o instinto, partindo pela segunda, que é a consciência, e chegando na terceira, que é a intuição. Somente quando você estiver lá no campo, somente quando você estiver no exercício, somente quando você estiver no movimento, é que você vai encontrar esse Criador, esse Deus, que se conecta com você quando você também está criando. Coloque o seu comentário, fez sentido para você? Qual que é os seus problemas, o seu problema, a sua dificuldade e como eu posso ajudá-lo? Coloque aqui o seu comentário. Eu quero participar aí desses 3Ds, da sua dor, da sua dúvida e do seu desejo. Coloque aqui que eu vou te ajudar. Vamos lá.